Olá, amigos! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série Ceia Tem um Tanto para Lhe Falar. Parte da Jornada da Gratidão, que é uma programação especial que celebra os 100 anos do nosso CEA. Essa jornada tem o propósito de relembrar histórias, reconhecer o trabalho de tantos corações dedicados e expressar nossa gratidão a todos que ajudam a manter viva a luz dessa casa espírita. Nesta série, conversamos com trabalhadores para conhecer suas vivências, saber como o CEA entrou em suas vidas e entender o impacto que ele teve em suas jornadas pessoais e espirituais. Hoje, nossa convidada é Aracy Fernandes, que vai compartilhar com a gente sua trajetória e momentos marcantes que viveu aqui no CEA. Aracy, é uma alegria ter você aqui. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. O prazer é todo meu. Para a gente começar, né, a gente vai lá para trás para entender um pouquinho como é que você chegou aqui. Então, conta pra gente como foi seu primeiro contato aqui no CEA e o que te motivou a vir aqui pela primeira vez. Na realidade, eu estava procurando uma casa espírita que me desse algumas explicações e tivesse também um trabalho social. Ainda não tinha encontrado. E uma amiga me falou do CEA e me trouxe até aqui. Ao chegar aqui, eu fui recebida pela esposa do seu Léo, que me recebeu com muito carinho, me contou muitas histórias dela. E assim, fiquei muito feliz com tudo que ela me falou, do modo que ela falou, do carinho que ela teve comigo. E também tive muita sorte, cheguei numa quinta-feira às 14 horas, que a reunião era da Sônia Formiga, e nos tornamos amigas. Então, assim, o primeiro dia foi maravilhoso, como os outros também. Em que ano que foi? 1989. Quando você entrou no CEA, naquele dia, o que mais chamou sua atenção? A paz que eu senti aqui dentro. Eu estava com muitos conflitos, e após sentar no salão e assistir a palestra e sair daqui, eu senti muita paz. E esse acolhimento que você recebeu, que você falou desse primeiro contato, foi importante para que você continuasse na casa naquele momento? Com certeza. Eu acho que uma das coisas principais da pessoa que chega pela primeira vez é esse acolhimento. É muito importante, né? A gente sempre fala aqui que as pessoas lembram a sensação que tiveram, a importância que teve esse acolhimento, né? Quando chega na casa espírita. Né? Sim, é. Que muitas vezes a gente chega aqui pela dor, né? A maioria das vezes. E quando recebe esse acolhimento, é como se estivesse dando um colo. Alivia, né? Alivia. E depois dessa experiência, né? Você chegou na casa, veio assistir a palestra, e aí você continuou vindo às quintas-feiras ou em qualquer outro dia assistindo a palestra? Eu continuei vindo às quintas-feiras, às 14 horas, porque eu fiquei assim, muito comovida, fiquei muito feliz de tudo que eu ouvia que a Sônia Formiga falava, ela tem uma voz muito doce, né? E assim, dos palestrantes, do passe, então passei a vir às quintas-feiras às 14 horas, fiquei vindo sempre. Então, depois dessa primeira experiência, como é que foi seu início de participação nas atividades da casa? Então, aí a Sônia, ela junto com o seu Humberto, me colocaram no passe, então comecei a trabalhar no passe. Depois do passe, aí eu conheci a Gisele, era evangelizadora do turno da manhã, sábado. Aí estava precisando de uma ajudante, então falei para a Sônia que eu queria ser ajudante da Gisele. Aí comecei a vir sábado pela manhã. Entendi. Então, a partir dali, você começou a trabalhar na casa justamente nessa área social que você estava... Que eu estava procurando. Né? E quais os trabalhos que você começou a realizar, além da evangelização? Eu fiquei com a tia Oreni muito tempo. De manhã éramos só 3 evangelizadoras. Só 3 evangelizadoras? Só 3, né? Depois que passou para a tia Oreni, que aí a Gisele saiu, e ficamos 3 evangelizadoras. Eu, adivinha, eu acho que era, eu não lembro bem, mas eu acho que era a esposa do Pereira, não tenho muita certeza.
Aí nós fazíamos tudo, né? Porque não tinha mais ninguém, então era fazer café da manhã, arrumava as salas. Era muito, muito bom, né? E a tia Oreni, uma benção. Foram vários trabalhos na cozinha, porque tinham poucos trabalhadores. Então, no multirão, tinha a Arisa na cozinha, também trabalhei com a Arisa. Trabalhei no multirão. Depois os anos foram passando, eu fui facilitadora do Evangelho muitos anos com a Fátima Mendes. Depois fui com a Madá, dirigi uma reunião, uns 10 anos, a primeira reunião de domingo. Eu vinha no primeiro domingo. E assim, tudo que aparecia. Estava disposta a trabalhar. A gente trabalhava, né? Legal. Você fala de lá de trás da evangelização, fiquei pensando, como é que era o CEA quando você chegou aqui? A estrutura física. Não tinha essa parte daqui, né? Isso aqui foi um sonho e, assim, eu acho que a espiritualidade trabalhou, deve ter muito pedreiro na espiritualidade, trabalhou muito durante a noite, porque foi muito rápido, né? Só tinha aquela parte do segundo andar e o salão aqui. Para cá não tinha nada. Que momentos ou pessoas marcaram a sua trajetória aqui? Seu Humberto, que ficava ali sentado no pátio, né, recebendo todo mundo com carinho. Às vezes que ele falou para a dona Neide, que a dona Neide ficava brava com o Nando, aí ele falava para ela que ele só precisava de amor. A Sônia Formiga, que é minha amiga até hoje. A Zezé, né? Aí, muitas pessoas, né? Que Dona Neide, que trabalhou muito, 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 sabe? Trabalhava assim, parecia uma formiga. Formiga não, formiga é meia mole, né? Parecia assim, muito elétrica. Muito elétrica, né? Trabalhava muito, muito também. Sempre teve muita energia, né? Muitas pessoas, né? Seu Léo, muitas pessoas, se a gente for falar... Não vai conseguir lembrar de todo mundo. Então, em que momento você decidiu trazer seus filhos para conhecer o CEA? Eu já estava aqui, acho que uns 6 meses, aí fui ver a evangelização da tarde, né? Tinha a Maísa, que era evangelizadora, tinha algumas que eu já não lembro, porque ela foi a primeira do Fernandinho. Aí resolvi trazê-los. O Fernandinho ficou ele sendo mesmo mais velho, ele ficou na evangelização. E os outros viriam para a mocidade, foram na evangelização também. Eu sei que dos 3, só o Fernandinho ficou. Né? Isso aí o Espiritismo explica, né? Então, você trouxe os 3, mas quem ficou mesmo? Foi o Fernandinho. Desde o começo. O Fernandinho. Era a vida dele, era vir para cá. Depois que a Comerge, então, ele foi logo cedo para a Comerge. O Fernandinho, ele desenvolveu um vínculo muito especial aqui com a casa, né? Como é que foi para você ver esse amor crescer, né, dele com a casa? Esse amor que ele tem pela casa também é devido aos amores que ele tem, né? Porque eu sou muito grata à diretoria da casa, aos trabalhadores que tratam ele com muito carinho. A maioria o trata muito bem, a maioria gosta dele, pergunta por ele, para ele isso é muito importante, né? Também são dadas a ele funções que ele se acha o bambambam, né? Juarez tem um carinho imenso por ele, toda a diretoria, né? Ele se acha dono do CEA. Ele se sente assim, importante. Então, ele arruma tudo em casa. E agora, na mocidade, né? Você bem sabe disso. Mas ele ajuda bastante, realmente. A gente fala muito Fernandinho, mas tem pessoas que não conhecem, né? Que podem estar aqui ouvindo a entrevista e não conhecem. Mas o Fernandinho não é uma criança, né? A gente fala Fernandinho com muito carinho, mas ele já tem 50 anos. Não, 40, 51. 51. Então, mas ele continua sendo o nosso Fernandinho. Né? Continua com a gente. Também o pai Fernando, aí a gente, para diferenciar,
família chama Nando, o pessoal que do Dancing Down chama Fernandinho, aqui chama Fernandinho, né? Que diferencia um pouquinho. E que lembranças você guarda dessa época em que Fernandinho chegou? Ele tem ali uma condição especial, né? E conseguiu fazer esse vínculo com a casa e continua na casa até hoje, desempenhando as funções que para ele são mais confortáveis, né? Mas a gente consegue perceber que esse vínculo foi criado com muito respeito, muito carinho. E como é que foi para você naquela época perceber que ele de fato estava ficando aqui na casa, estava sendo acolhido e estava... Para mim foi um prazer imenso, né? Olha só, quando ele nasceu, eu tinha 23 anos, foi o primeiro filho. Então, eu sempre fui muito católica. E aí, eu passava a noite, assim, antes de dormir, eu me ajoelhava no berço dele e pedia para Deus para aproximar ele ao máximo do normal e que só se aproximasse dele as pessoas que quisessem ajudá-lo. Eu posso dizer a você hoje que eu consegui, que Deus me fez, me deu nessa grande bênção, porque só se aproxima dele pessoa na academia, na natação, no Dancing Down, aqui, só se aproxima dele as pessoas que querem ajudá-lo. A mocidade tem um carinho com ele imenso, né? Isso para mim não existe, é loteria. Então, você já estava aqui, já trouxe seus filhos, e aí depois você falou para mim que o seu marido veio para o centro, porque até então ele não estava aqui. Não, ele demorou 10 anos para vir, né? Muito católico também, mas me trazia o Fernandinho, vinha buscar, mas não vinha. Aí depois ele quis tirar umas dúvidas também, eu falei, é lá que você tira, né? Aí um dia ele resolveu subir, aí ficou. O que mudou na vida de vocês com essa participação em família? O que mudou? O Fernando, ele sempre foi muito tranquilo, muito paciente, ele raramente fala não para os filhos, para os netos, então não tinha muito conflito, porque se eu brigava sozinha, né? Mas assim, para mim, mudou mais o quê? Mudou mais a compreensão, o saber perdoar, que era muito difícil, muito. A gratidão, a harmonia, para mim mudou muita coisa. O meu lar nunca foi de conflito, de ter conflitos, mas assim, eu me senti com menos conflito dentro do lar, depois que eu passei a vir ao CEA, né? Eu acho que eu fui mais compreensiva, tanto dentro quanto fora do lar, quanto no trabalho, que eu era meio estouradinha. Então, acho que eu comecei a me policiar mais e tentar ir mudando aos pouquinhos. Ao ouvir sua história, dá para perceber como CEA marcou profundamente sua vida, né? Desde lá de trás. Então, para a gente já caminhar para o encerramento, eu queria que você, olhando para trás, me falasse o que mudou na sua vida desde que você passou a participar dessa casa. A consciência, que antigamente ela não gritava, ela começa a gritar quando você começa a estar aqui, né? E isso vai te ajudando. Então, eu acho que foi a compreensão com o outro. Mudou muita coisa. Eu acho, honestamente, se eu não tivesse um dia adentrado a porta do CEA e ficado, eu não sei como e onde eu estaria hoje. Não sei não. Eram muitos conflitos, uma infância muito difícil, uma mocidade muito difícil. Então, eu posso dizer para você que ele não salva ninguém, a gente que se salva, né? Mas que ele me ajudou e está me ajudando a tomar um rumo melhor, né? Porque minhas coisas sempre foram muito difíceis. E agora, até por encarar as coisas, eu encaro bem diferente, né? Sim. Você entende as dificuldades, você aceita, né? Então, eu tenho certeza que essa casa aqui
ela é uma bênção na vida de quem resolve chegar e ficar, né? Sim. Tem uma pessoa que agradece muito ao Fernandinho por estar nessa casa. Isso também me marcou muito. Essa pessoa veio assistir uma reunião para fazer a desobsessão, e a desobsessão era presencial, né? Então, o Fernandinho trabalhava na portaria, que ele amava. Ele viu que a pessoa subiu, ele está na portaria. Daqui a pouco ele viu, passou algum tempo, que a pessoa desceu para ir embora. Aí ele foi lá e falou assim para ela: por que você vai embora? Aí ela falou assim para ele: porque estão demorando muito a me chamar. Eu estou lá no salão e ninguém me chama. Aí ele falou: então você não vai embora não, peraí. Aí pegou ela pela mãozinha, subiu com ela, ficou na porta esperando o que estava lá sair. Aí quando saiu, falou com o dirigente e ela entrou. Então, ela tem um agradecimento a ele, que então você vê que teu filho ali estava sendo muito útil, né? Ele estava assim, querendo sair da vida melhor do que ele entrou, né? Ele está se esforçando muito para na próxima reencarnação ele já ter outro corpo, outro projeto, né? Muitas vezes a gente fala aqui de sermos instrumento para ajudar o próximo, né? E com certeza o Fernandinho, com a sensibilidade dele, nesse momento ele foi um instrumento para ajudar essa pessoa. E a gente está falando muito do Fernandinho, mas a gente não explicou que o Fernandinho ele tem síndrome de Down, né? Que a gente está sempre ali falando dele, podem ter pessoas que não conhecem, né? Então, ele fazia muita coisa assim, muita arte, porque ele, como síndrome de Down, ele é muito inteligente, mas também era muito sapeco. Dos 3, ele que me deu mais trabalho, né? E aí ele fazia algumas coisas que não devia, e Dona Neide ficava muito brava, muito aborrecida. Aí seu Humberto abraçava ele e falava assim para Dona Neide: ele só precisa de amor. Aí a Dona Neide já acalmava, né? Também isso, tem tanta coisa bonita. Muitos anos de história aqui, né? Muita história. Para a gente finalizar, já que você contou tantas histórias e trouxe o tempo que você está aqui no centro, o que o CEA representa para você e para sua família hoje? Um porto seguro, aonde você, além de estudar, se esclarecer, quando você tem qualquer problema, você pode recorrer a alguém, que esse alguém vai te ajudar, como já me ajudou bem há pouco tempo, né? Você procura a pessoa que você confia, que você tem uma afinidade muito grande, e você sai assim aliviada, você chora, você conta o que você está passando, e a pessoa te orienta, né? Então é isso tudo, né? É um lugar que você sabe que você pode contar em qualquer momento da sua vida, né? Isso é muito bom. Sou muito agradecida, não tenho nem... Sou muito agradecida a Deus, a Jesus, o dia que me encaminhou para cá, por eu ter ficado, pelas pessoas daqui. Sou muito feliz por ter o Fernandinho, o primeiro filho com síndrome de Down, que é uma bênção na minha vida. Eu sou muito feliz com tudo isso. Obrigada, Aracy. Obrigada a vocês. Muito obrigada mesmo. A gente finalizou, mas é um agradecimento que eu deixo aqui por você compartilhar conosco a sua história. É inspirador ouvir como o CEA fez diferença não só para você, mas para toda a sua família também, né? Muito obrigada por ter dividido um pouquinho com a gente, por deixar registrada essa história, mais uma história de que a gente percebe que o CEA, ele realmente tem sua importância para cada um de nós que frequentamos aqui, né? Eu que agradeço por poder contar um pouquinho de tudo que a gente guarda no coração, né? Muito obrigada, Aracy. De nada, obrigada a vocês pelo carinho, pela atenção. Bom, e a você que nos acompanhou, fica o convite para assistir aos outros episódios da série CEA Tem Tanto para Lhe Falar. E conhecer também mais histórias que mostram a importância dessa casa de amor. Não se esqueça de seguir o CEA nas redes sociais e ficar de olho nos próximos episódios. Um abraço, nos vemos no próximo vídeo.